Nesta aula vamos iniciar o guia prático número 4. Portanto, este guia será explicado em mais detalhe na próxima semana e será terminado na próxima semana. Portanto, hoje vamos só aqui no guia prático 4 ver só uma das partes aqui do guia prático 4, que é a recorrência. Recorrência ou recursividade. Geralmente utilizo o termo recursividade. Ora bem, a recursividade é aplicada em algumas linguagens de programação. Há linguagens de programação que funcionam de uma forma muito recursiva. Por exemplo, se programarem em Lisp, em Scheme, portanto, linguagens funcionais, a maior parte das coisas que se faz é sempre de forma recursiva. Aqui nós vamos ver alguns casos simples de recursividade. E depois, quando chegarem a outras disciplinas, tipo estrutura de dados e algoritmos, então existem certas estruturas de dados onde a função recursiva é muito mais simples que uma função iterativa. Portanto, uma função iterativa é a pessoa criar um ciclo para fazer um conjunto de funções, um conjunto de tarefas. Isso é uma função iterativa. Uma função recursiva geralmente não tem ciclo e é uma função que se chama a si própria. Quando vocês chegarem a estudar dados e algoritmos, vocês vão ver algoritmos que permitem atravessar uma árvore, fazer a travessia de uma árvore, onde as funções para percorrer uma árvore, geralmente de forma recursiva, são 3 ou 4 linhas de código. Se for de forma iterativa, são 20, 30 ou 40 linhas de código. Portanto, e obriga ali a um esforço maior para implementar esse algoritmo de forma iterativa. Portanto, existem casos especiais onde os algoritmos de forma recursiva são muito mais simples do que os algoritmos iterativos. Vamos então ver o que é uma função recursiva. Portanto, uma função recursiva é uma função que invoca-se a si próprio. Portanto, faz uma tarefa e invoca-se a si próprio para a função fazer o resto da tarefa. Tem que ter um ponto de paragem. Portanto, como a função que estás a chamar a si própria, tem que parar alguns, portanto, tem que ter um ponto de paragem. E esse ponto de paragem geralmente depende dos parâmetros. Portanto, as funções recursivas recebem sempre informação de parâmetro e essa informação tem que estar a mudar para a pessoa depois colocar uma condição sobre a informação que recebe. Ora, nós podemos ter funções recursivas diretas, que é a função chama-se a si próprio, ou então podemos ter uma função que chama uma segunda função, e essa segunda função vai chamar a outra e alguém volta a chamar a primeira função. Portanto, a recursividade pode ser direta ou não. Portanto, pode ser a própria função a chamar a si própria ou numa sequência de invocações há uma função que é chamada novamente. Ora, existem implementações de funções recursivas que vêm diretamente da definição, por exemplo, de uma função, a função fatorial. Sim. A função fatorial é uma função que pode ser definida diretamente de forma recursiva, que é o que temos aqui. O fatorial de n é igual a, se o n for igual a 0, o valor é 1. Para um n maior que 0, então o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Portanto, o que temos aqui é a definição de uma função à custa dela própria. Portanto, o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. O fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. Isso até chegar ao fatorial de 0, nesse caso, que é a condição de paragem, nesse caso vai dar 1. Ora, vamos, antes disto, ver um caso muito mais simples. Então, por isso, vamos criar aqui um novo projeto. O nome do projeto, recursividade. Eu vou utilizar este nome também depois para o nome da classe. Para criar um novo projeto chamado recursividade. E agora dentro deste projeto vamos criar uma classe com o mesmo nome. Recursividade. Portanto, uma classe do tipo classe simples.
projeto chamado recursividade, uma classe chamada recursividade. Assim, já agora assim, eu vou apagar esta classe, vamos apagar esta classe, remover esta classe e vamos criar a classe de um outro tipo. Criar nova classe, recursividade, tipo ACM Console Program. Portanto, só para simplificar, vamos utilizar antes este tipo, ACM Console Program. Portanto, podem remover a classe se já tinham criado, aqui como está do lado direito, removem a classe e depois criam a classe de novo. Ok, temos aqui a classe. Eu vou só apagar estas linhas que andam aqui a mais. Isto também não interessa. Que é para ficar aqui tudo no ecrã. E para já vou só deixar isto. Ok. Projeto chamado recursividade de uma classe também com o mesmo nome. Para já vou só deixar aqui esta linha. Ora bem, e agora a primeira coisa que eu vou querer é um método iterativo para mostrar os números de 1 a 10. Este será o primeiro método que vamos criar e depois vamos então ver como é que se implementa este método de forma recursiva. Eu coloquei ali um limite máximo, mas eu vou aqui no método receber o número máximo. Portanto, o máximo eu vou receber aqui no método. Portanto, isto vai ser de 1 até ao máximo. Portanto, em vez de ser a 10, vou colocar aqui de 1 a máximo. Portanto, isto vai mostrar os números de 1 até máximo, e máximo é um parâmetro do método. Como é que isto se faz? Portanto, método iterativo, estamos num ciclo a repetir um bloco de instruções e esse bloco é um print para recursividade. Portanto, aqui precisamos de um ciclo e a instrução print para escrever então um número. Um ciclo for uma variável pode ser o i a começar em 0. Enquanto o i é menor que máximo, i mais, número é igual, e vamos juntar aqui a variável i. E vamos chamar este método. Ok, temos aqui um método iterativo, um ciclo que vai de 1 até ao máximo, e a coisa que faz é chamar a função println para mostrar esse número. Isto aqui vai de 0, se quisermos de 1, e começa em 1. De 1 até máximo. Esta função que temos aqui, se o ciclo
não existisse, se este ciclo não existisse, então seria uma coisa assim do género, repetir isto n vezes. Depois mostra-se o número 2 e a se repetir este código n vezes, até ao número 10. Portanto, se não tivéssemos um ciclo, o que queríamos fazer era uma coisa deste género. Portanto, sem o ciclo, o que queria fazer era conjunto de prints a escrever os números de 1 até 10. Ok, portanto, neste momento o que temos é isto para já. Se executarem isto, devem de obter os números de 1 a 10. Podem experimentar. Sim, eu vou só executar, já mostro o código. Portanto, o código. Portanto, a aplicação vai dar isto. É os números de 1 a 10. É uma questão, se a pessoa quiser colocar aqui assim, menor ou igual, aí já apresenta. Depende se a pessoa quiser ou não o último. Portanto, se o i for menor ou igual ao máximo, então também escreve o máximo. Sim. Uhum. Sim, mas a questão é saber se o intervalo é aberto ou fechado em ambos os lados, o que é que a pessoa pretende. Portanto, assim a pessoa devia de especificar aqui que isto era de 1 fechado até máximo fechado. Pontinho, aqui umas reticências até máximo. Está a funcionar? Ora bem, o que pretendemos agora é implementar uma versão recursiva desta função. Portanto, é uma função que faz uma coisa muito simples, que é escreve um número e depois chama a própria função para escrever os restantes números. É isso que pretendemos. Então vamos lá criar então essa função. Ora, a função recursiva vai fazer o quê? Vai escrever um número. Qualquer coisa assim deste género. Mas além disso, depois tem que se chamar a si própria para escrever os restantes números. Ora, mas para já, esta variável ali não existe. Portanto, não posso usar a variável ali. A única variável que eu tenho aqui é a variável máximo. Se calhar eu posso usar aqui a variável máximo. Portanto, para já a única variável que eu tenho é esta variável que é a variável máxima. E agora eu tenho que chamar a própria função para mostrar os outros números. Como é que se chama a própria função? É só chamar aqui a própria função. É mesmo chamar a própria função. Eu chamo a própria função. Só que agora eu tenho que enviar um número diferente do que eu recebi, que é para depois ela parar. E depois falta ainda colocar aqui alguma coisa para depois de parar. Por exemplo, eu aqui posso receber o número 10, então aqui vou enviar o número 9. Por exemplo, eu faço máximo menos 1. Portanto, eu vou enviar, portanto, chama a própria função, portanto, eu digo, inicialmente eu digo, mostra-me os números todos. Eu digo, mostra-me o número até 10. E a pessoa o que é que faz? A função vai mostrar o 10 e depois chama a própria função para mostrar os números até 9. Então vai mostrar o 9 e depois vai chamar a própria função para mostrar os números até 8. Portanto, isto está sempre aqui a chamar a própria função. Portanto, isto assim como está nunca termina. Portanto, está sempre a chamar ela própria. Temos que colocar aqui alguma coisa para terminar. Esta coisa para terminar chama-se o ponto de paragem. O ponto de paragem é uma condição que faz com que a função termine. Se o máximo for superior a 0, então faço este bloco.
Caso contrário, o que faz é nada. Portanto, caso contrário, a função termina. Portanto, colocas aqui um if para ser o ponto de paragem. Portanto, enquanto o número é maior que 0, está aqui a mostrar o número, chama-se ela própria para mostrar o número seguinte. E vai dar aqui sempre até quando chegar ao 0. 0 maior que 0 é falso, esta função termina e aquilo vai tudo terminar. Ora bem, mas isto o que vai acontecer é que vai mostrar o número 10, 9, 8, 7, o que eu quero é o número de 1 a 10 e não de 10 a 1. Então vamos fazer uma coisa diferente, que é, vamos aqui trocar esta ordem. Portanto, na verdade o que eu quero é isto. Quero a ordem aqui ao contrário. Que é, eu chamo a função com o número 10, 10 é maior que 0, então vai chamar a função com o número 9, vai chamar a função com o número 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chama a função com o número 0, 0 acaba por não fazer nada, isto termina, vai chamar aqui com o número 1, depois com o número 2, 3, 4. Agora eu vou mostrar isto a funcionar para vocês verem. Então vamos já ver como é que isto funciona na realidade. Eu vou só mostrar primeiro o resultado e assim vou executar isto passo a passo para a gente perceber o que é que está a acontecer. Ora bem, o resultado, isto ainda é o resultado antigo, falta chamar aqui o método rec numbers. Tem que fazer a mesma coisa, portanto, só para terem a certeza, eu vou escrever aqui rec numbers, só para ter certeza que é isto que está a ser executado. Vamos ver agora os números. Ok, temos aqui os números de 1 a 10. Portanto, o resultado é o mesmo, mas agora implementado com uma função recursiva. E agora, para perceberem como é que isto funciona, eu vou colocar aqui um stop, um ponto de paragem. Eu vou executar isto passo a passo para a gente perceber como é que isto está a funcionar. Este stop dá aqui um clique aqui nesta barra que tem aqui sempre uma barrinha branca. Dá um clique, ele põe um ponto de paragem. Ora bem, temos um ponto de paragem. Vamos aqui ao programa principal mostrar a janela do debugger. Programa principal mostrar a janela do debugger. View show debugger. Okay, temos aqui a janela do debugger. Portanto, temos o ponto de paragem, temos a janela do debugger, agora podemos executar o programa. Vamos executar o programa. Portanto, isto é a janela dos resultados, portanto, para já ainda não há nenhum resultado aqui na consola. Eu vou aqui diminuir isto. Portanto, temos aqui a janela para os resultados. Diminuir. Portanto, e neste momento o programa parou no ponto de paragem. Portanto, o programa parou no ponto de paragem. Esta linha que está a amarela é a linha que ele vai executar. Portanto, isto ainda não foi executado, esta linha. No debugger, o que é que temos aqui? Temos aqui informação importante. Temos que o método run chamou a função showRecNumber. Chamou a função showRecNumber e esta função tem aqui um parâmetro que é o x com valor 10. Nós agora aqui no debugger temos a possibilidade de executar passo a passo. Portanto, isto executa linha a linha. Portanto, se a linha for chamar uma função, chama a função de uma vez e acabou. E temos o step into, que entra dentro de tudo. Portanto, isto é executar instrução a instrução. Portanto, vai entrar dentro de tudo. Portanto, para já, queremos mesmo isto, que é o step into, que vai entrar dentro de tudo para ver isto a funcionar. Portanto, o número max maior que 0, isto é verdade, porque o máximo é 10. O máximo é 10. Então, o que vai fazer, step, portanto, isto é verdade, e entrou dentro do if, e vai chamar a função. Vai chamar a função e vai enviar o número 9. Então, vamos entrar dentro da função. Entrou também dentro da função. E agora, podemos ver aqui no debugger, que neste momento, temos a função run que foi chamada e que ainda
aí está a ser executada. Portanto, a função run chamou a função showRecNumber. Portanto, a função run ainda não terminou. Esta função showRecNumber foi executada e tem portanto, está a ser executada. Portanto, ainda está a ser executada e tem internamente a variável máxima 10. Esta função chamou outra função. Esta função tem o número máximo a 9. Mas, portanto, todas estas funções, portanto, cada uma das funções tem a sua própria variável. Portanto, os parâmetros são variáveis próprios, é como se fossem variáveis internas de cada uma das funções. Portanto, e, como podem ver, esta função, a primeira tem o número 10, a segunda função tem o número 9. Mas, nenhuma das funções ainda terminou, por isso vamos aqui continuar a executar. Portanto, neste momento ele estava aqui a verificar se o número é maior que 0. É verdade, porque o número é 9. Vamos continuar a executar. Então vai chamar a própria função com o número 8. Portanto, isto agora vai repetir sempre este processo. Número 5, 4, 3, 2, 1. 1 ainda é maior que 0, continua a ser executado. Portanto, neste momento temos estas funções todas que estão à espera que... Portanto, esta espera que esta termine. Portanto, ainda nenhuma escreveu nada. Portanto, as funções estão a chamar sempre, mas nenhuma escreveu nada. Só quando a última a terminar é que a função anterior passa para a linha seguinte. Portanto, vamos continuar a executar. Portanto, neste momento, esta função que tinha o valor máximo a 1, chamou esta, que agora tem valor a 0. 0 maior que 0 é falso. Certo? E então esta função vai terminar. Ao esta função terminar, esta função anterior estava a executar esta linha. Quando esta linha terminar, é passar para a próxima. Ao passar para a próxima, vai mostrar o número 1. Portanto, estamos nesta função. Portanto, ele está aqui na chaveta a dizer que vai terminar a função. Step. Ora bem, terminou a função. Portanto, esta tem o número 1, esta linha já terminou, agora só falta o print. Então vai escrever step, portanto escrever no ecrã o número 1, a função vai terminar e passa para a função anterior que tinha o número 2 e que estava a executar essa linha. Podemos ver a janela. A janela já tem aqui, a janela do resultado já tem aqui, o primeiro número, já foi escrito. E agora vai seguir sempre esta lógica. Que é as funções vão terminando e vão passando para a linha seguinte. Portanto, step, eu aqui posso usar sempre o step. Portanto, ele escreve o número 2, termina a função e portanto, a função sai daqui da pilha de execução e passa para a função seguinte. Portanto, neste momento estamos na função que recebeu o número 3 como parâmetro. Portanto, e isto vai sempre executando e as funções vão terminando. E continuar até ao fim e temos o resultado esperado. Temos aqui os diversos números. Sim. View Debugger, sim. View Debugger, essa é a primeira coisa. Ou antes disso, a pessoa pode colocar um ponto de paragem, colocar aqui um stop, onde quiser. Pode colocar um stop, por exemplo, aqui no Metrorun, chegar aqui e colocar um stop aqui no Metrorun, tem aqui um ponto de paragem. Depois é só ir aqui ao programa principal e executar o programa. Executa-se o programa, ele vai parar no stop. Executar o programa. Portanto, ele mostra aqui a janela do resultado, a consola, temos aqui o debugger. Podemos escolher aqui a janela onde parou, mostrar o debugger. Portanto, temos aqui, o programa está a executar, a linha amarela é a linha que ele vai executar. E agora podemos executar passo a passo. Eu continuo até ao fim ou até ao próximo ponto de paragem. Espero continuar até ao próximo ponto de paragem. E temos o step, executa linha a linha, step into, executa e entra dentro dos métodos todos. É preciso ter ponto de stop, senão ele escuta tudo até à procura de um stop e não encontra nenhum stop, não para.
Terminar. Sem dúvidas? Isso não vai gastar mais memória. Gasta mais memória. Porque ele vai guardando os números até os imprimir. Sim. Assim, isto gasta mais memória, mas acontece é que as funções recursivas são ótimas para certos casos. Portanto, nós aqui estamos a aprender como se cria uma função recursiva. Mas existem diversos casos, principalmente quando a pessoa tem recursividade dupla, isto é, uma função chama-se a si própria duas vezes. Daqui a pouco vamos ver exemplos gráficos, então isso terá coisas muito giras em termos de exemplos gráficos. Portanto, uma função a chamar-se a si própria duas vezes vai dar coisas interessantes. Ora bem, se nesta função recursiva, se eu trocar a ordem entre a recursividade e o que realmente é para ser efetuado, isto é uma coisa diferente. Portanto, neste caso vai inverter a ordem dos números. Portanto, se eu trocar esta ordem, portanto, se eu primeiro mostrar o número e só depois é que chamar a função de forma recursiva, vai aparecer ao contrário, vai de 10 até a 1. Podemos ver. Portanto, aqui a ordem é importante. A ordem entre a recursividade e a função que queremos realmente efetuar. Sendo assim, utiliza o tipo de pilha FIFO, né? Vai ser muito fácil e o outro ao contrário. Isto aqui assim é uma stack, que é onde vão-se colocando as funções que estão a ser executadas. Portanto, é uma stack, que é uma pilha. Temos inicialmente, antes da função run, posso mostrar, colocar aqui um ponto de paragem, o debugger está, ponto de paragem, colocar 1, executar. Ora, estes programas que estamos a fazer são applets. Ora, applets são programas que podem funcionar dentro de uma página de internet. Portanto, este programa, para a pessoa pode criar uma página de internet e coloca estes programas a funcionar dentro de uma página de internet. É por isso que aqui no debugger vocês veem que o primeiro método que foi executado, o primeiro método que foi executado, portanto, que ele aqui não mostra o código-fonte disto, é o método start. Portanto, isto tem a ver com os browsers. Portanto, o browser, quando tem uma applet, o método que vão chamar da applet é este, é start. Depois o start há de chamar aqui o run. Portanto, nós estamos só a programar no run, mas existem aqui os outros métodos são chamados antes, tem a ver mesmo com os browsers que vão chamar estes métodos antes. Portanto, aqui, para nós, o primeiro método que é chamado é este, é o método run. Para nós é este. Depois este, à medida que chamaram outro método, coloca, portanto, isto é uma pilha, o que temos aqui é a pilha de execução. Portanto, o método run é o método que está a ser executado. Quando o método run chama um outro método, portanto, cria-se aqui um novo método aqui em cima. Quando termina, sai da pilha. Portanto, ao invocar aqui o método step, eu vou entrar dentro deste método, continuar a entrar dentro. Entrei dentro do println, então eu vou continuar até o próximo ponto de paragem, vou colocar aqui o ponto de paragem, entrei dentro do println que não interessava, portanto eu fiz sempre step, ele andou aqui, portanto isto já vai chamar o println vai chamar a console println, e vai buscar o getWriter e mais não sei quanto vai andar por aqui, chamar sempre métodos até escrever, portanto vou continuar para executar tudo até ao próximo ponto de paragem. Portanto, ele parou agora aqui, portanto ele já chamou outra função, print, e aqui, portanto, isto que temos aqui é a pilha de execução, portanto, é a ordem pela qual os métodos foram chamados. Portanto, inicialmente foi chamado este start, este chamou este, temos aqui assim. Portanto, o que está em cima é o que está a ser executado, o último é o que está a ser executado. Portanto, isto, o que está a acontecer aqui. Portanto, eu comecei aqui o ponto de paragem, pode fazer sempre continuar, que ele para sempre ali no ponto de paragem. Executa uma vez e para. Portanto, neste momento, máximo é 0, então daqui a função termina, não efetua nada e vai passar para a função onde o máximo era 1. Portanto, e este método vai sair aqui da pilha de execução. Fiz um step, continuar. Portanto, agora como já não havia ponto de paragem, ele executou tudo até ao fim.
Ok. Portanto, é importante a ordem pela qual se coloca a recursividade e a ação que a pessoa pretende efetuar na função recursiva. Portanto, aqui a ideia dos métodos recursivos é que se temos um conjunto de ações que são mais ou menos iguais, queremos fazer, isso é o mesmo que acontece aqui com o ciclo, queremos efetuar aqui um conjunto de ações que são iguais. Quando isso acontece, quando tem um conjunto de ações iguais, a pessoa pode resolver isto de uma forma mais simples, que é, resolve um problema simples e depois chama a própria função para resolver o resto do problema. E é isso que vamos ver agora também com outros casos. O próximo exemplo vai ser a função recursiva. Vamos implementar esta função recursiva fatorial. Ora bem, fatorial, então vamos criar aqui uma nova função. Public long fatorial e vai receber um número. Ora bem, os inteiros são números inteiros e aqui num certo intervalo. Java data types. Portanto, se a net funcionar, que parece que sei que está a ler ou não quer funcionar, tipo é bem não funcionar. Ok, é assim, o número inteiro são números que utilizam 4 bytes para a sua representação, ou são números grandes. Mas acontece é que o fatorial é uma função que rapidamente cria números muito, muito grandes. Então, por isso temos o long, que são números inteiros que utilizam 8 bytes para representar o número. Mas utilizam o dobro da capacidade para representar o número. É assim, se colocasse o void, quer dizer que a função não devolve nada. Portanto, se eu só tenho uma função raiz quadrada, eu quero que a função devolva um valor. Portanto, eu não quero que a função escreva no ecrã. Porque o valor pode ser para fazer outro cálculo, pode ser para fazer qualquer outra coisa. Pode não ser para escrever no ecrã. Portanto, aqui a ideia é mesmo a função devolver alguma coisa. Ora bem, se olharmos para a definição, o que é que temos? Temos que o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Portanto, é isto que nos diz a definição. Isto é, o fatorial de um número é igual a esse número vezes o fatorial de número menos 1. Portanto, é isto que nos diz aqui a definição. Portanto, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Portanto, a pessoa quiser isto mais parecido ali com a definição, fatorial de n é n vezes fatorial de n menos 1. Portanto, eu podia chegar aqui, fazer aqui return, portanto, devolver o resultado, e o resultado é n vezes fatorial de n menos 1. Portanto, a definição é isto. Só que a definição tem aqui uma outra. Diz também, portanto, a definição diz também que se o n for 0, o resultado é 1. Portanto, isto vai ser o nosso ponto de paragem. Se o n for 0, o resultado é 1. If n igual a 0, portanto, n igual a 0 são dois iguais, então return 1. Else é que vamos ter este return. Ok, e temos aqui a função fatorial implementada de forma recursiva. Portanto, quando eu chamar, por exemplo, esta função com o número 5,
5 é igual a 0 é falso. Então o que é que vai fazer? Ele vai devolver 5 vezes fatorial de 4. Só que isto é chamar a função outra vez. Portanto, ele vai chamar outra vez a função com o número 4. Portanto, isto falta o resultado ficar à espera. Vai ficar à espera que esta função termine. Chama outra vez a função com o número 4. 4 igual a 0 é falso. Então entra aqui. Portanto, fatorial de 4 é 4 vezes fatorial de 3. Fatorial de 3 é voltar a chamar a função. Isto vai sempre até que o n vai ser igual a 0. 0 igual a 0 vai dar verdade. Então vamos ter que o fatorial de 0 é 1. Portanto, aqui alguns tínhamos que calcular que o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. Portanto, isto vai dar 1 e isto termina com 1. Portanto, a função anterior era 2 vezes o fatorial de 1. Portanto, o fatorial de 1 acaba por ser 1. E vai andar sempre até ao fim e vamos obter o resultado. Portanto, vamos ver se isto funciona. Por exemplo, mostrar fatorial de 5. This ponto super ponto println this ponto fatorial de 5. Calcular o fatorial de 5 e mostra-se o resultado no ecrã. Portanto, o resultado tem que ser 120, vamos ver se é. Ok, obtém-se o valor esperado. Se colocasse aqui, em vez de 5, 150 já dava um erro, porque já era um número muito grande. Se colocar 100 ainda é capaz de funcionar. Vou experimentar aqui com 100. Deu 0, alguma coisa aqui falhou. Não dá mesmo. 400, isto deve falhar, se é 400, vamos lá ver. Sim, está sempre aqui a mostrar 0, só ver se ele está aqui a mostrar. Ora bem, show terminal, terminal é isto. Ora bem, 400. 50 deve funcionar. Vamos ver se o número 50 funciona. Sim, 50 funciona. Mas já deu um número negativo. Ou isto já deu. Ah, bem, os números maiores que temos é o double. Os números maiores aqui que temos é o double. Eu vou colocar então um double. Ok, então com o double tem-se isto. Fatorial de 50 é 3 é elevado a 64. Portanto, este já tem 64 dígitos. Aqui, 3 vezes 10 elevado a 64. Se colocar uns 100 já deve dar aqui um número relativamente grande. Bem, acho que não dá mais que isto. Portanto, aqui temos 9 levantado a 157. Portanto, isto rapidamente cresce, fatorial. Sim, o código está aqui. Função fatorial é isto. Sim. Troca isto para double, porque o longo ainda é pequeno. O problema é o longo ainda ser um número pequeno. O longo ainda é pequeno. Sim. Não já é mais rentável por centavo? Não, é assim, quando a pessoa coloca o tipo de dados, a pessoa geralmente tenta economizar a memória. Como tenta economizar a memória, coloca o tipo mais pequeno.
Então, neste momento eu estou a colocar o tipo maior de dados. Portanto, que é para números reais, isto é para números reais. O int e o long é para números inteiros. É no valor de 162. Ora bem, vamos só ver isto a executar, por exemplo, com o número 4. Eu vou executar isto com o número 4. Compilar. Colocar o ponto de paragem aqui no início da função. Mostrar a janela de debugger e executar o programa. Baixar a consola, baixar isto. E temos aqui. Portanto, a função foi invocada com o número 4. 4 igual a 0 é falso. Então isto vai dar como resultado 4 vezes o fatorial de 3. Só que isto é chamar a função, outra vez. Então vamos avançar. Portanto, agora neste momento está a calcular o fatorial de 3. Portanto, esta função que é o fatorial de 4 ainda não acabou. Chamou a função fatorial de 3. Isto vai dar como resultado 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 nem está a calcular. Neste momento o n é 2. O fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Neste momento o n é 1. O fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. Neste momento o n já é 0. Portanto, temos aqui as outras funções todas estão à espera do resultado. Agora temos que o fatorial de 0 vai dar 1. Step, ele vai devolver 1. Quando estamos aqui na função fatorial de 1, o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. Portanto, agora vamos obter esse resultado. Nós estamos aqui, step, portanto, isto deu 1. Quer dizer que esta parte aqui assim toda deu 1. Nós estamos quando o n é 1. Isto deu 1, portanto vai dar 1 vezes 1. Então n é 1, dá 1 vezes 1 que vai dar 1. Step. Portanto, ele devolveu 1. Volta para a função anterior. A função anterior era quando o n era 2. Portanto está 2 vezes o fatorial de 1 que é 1. Escuta isto. Isto era a função anterior quando o n era 3. Isto é 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 que é 2. Portanto isto vai dar 6. Agora estamos quando o n é 4. Portanto, o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3, que é 6. 4 vezes 3. 24, ele vai escrever tudo. Executar até ao fim. Executar até ao fim e temos, então, o resultado. 24. Sim, sim. Dúvidas até aqui? Então vamos ver se há dúvidas ou não agora com o guia prático. Para o guia prático eu vou ajudar um pouquinho aqui. Vamos pegar só aqui a partir, acho que é do ponto 4. Ora bem, no guia prático o fatorial está feito. Esta função fica para a próxima semana. E vamos começar aqui no ponto 4. Queremos fazer desenhos com a tartaruga. Para isso, vamos criar esta classe RTurtle, que vai estender a classe RTurtle. E vamos começar por criar, não este método aqui, mas um método ainda mais simples, que é o método para desenhar um quadrado. Esse vocês sabem fazer, com um ciclo, o draw square, só que eu quero esse método de forma recursiva. É só implementar agora. Draw square mais recursivo. Guia prático 4, sim. Sim. Certo. Assim, eu posso deixar depois isto aqui. Posso deixar aqui projetado. Para já, eu vou iniciar esta resolução. Portanto, para o guia prático 4, vamos criar uma nova classe. A classe vai se chamar RTurtle. E a classe é do tipo ACM Graphics Program. Não, isto é do tipo classe. É igual. Até melhor isto.
Sim, podem escolher se isto assim é Graphics Pro, que é mais fácil fazer essas alterações assim. Portanto, vamos criar a classe RTurtle do tipo ACM Graphics Program. Então, uma nova classe agora. Portanto, pode ainda ser dentro aqui deste projeto, só para não estar a alterar o projeto. GP4. Classe RTurtle tipo ACM Graphics Program. Ok? Temos a classe, compilar. E vamos agora aqui só simplificar o código. Eu vou apagar este código que anda por aqui. Este código não é necessário. Bem, temos de fazer aqui umas alterações, que é isto, em vez de estender o Graphics Program, vai estender o GTurtle. É isso que se pretende. Isto é o construtor por omissão. Portanto, o construtor por omissão tem que chamar o construtor da superclasse. Está feito. E vamos agora criar o método drawSquare. O método drawSquare pode receber o comprimento e vai receber aqui um parâmetro extra que é o número de quadrados. N sides. Número de lados. É assim, eu sei que um quadrado tem 4 lados, mas eu vou enviar aqui. A seguir eu vou fazer, sim, eu depois faço uma outra alteração para esconder aqui o número de lados. Portanto, temos aqui a classe, inicialmente aparecem aqui os importes todos, os importes têm que aparecer aqui, portanto se criaram com Graphics Program, tem os importes todos. Temos o construtor e temos um método para desenhar um quadrado. Como é que se desenha um quadrado? Desenhar um quadrado é fazer uma linha e roda-se para ficar preparado para a próxima linha. Depois já há um método para fazer o resto. Portanto, a ideia é isto, que é desenhar uma linha. Super.forward length. Desenhar uma linha. Vamos rodar 90 graus. Assim fica preparado para a linha seguinte. Left 90. Portanto, isto é o básico, que é desenhar uma linha, e agora já vamos um método para desenhar as restantes linhas. Então agora, drawSquare. O comprimento é o mesmo. O número de lados. Isto vai ser o número de lados que faltam desenhar. Inicialmente, quando eu envio 4, quer dizer que faltam desenhar 4 lados. Agora aqui eu vou enviar 3, a dizer que faltam desenhar 3 lados. Então vou enviar o n sides menos 1. Aí está a fusão recursiva feita. O problema é que falta aqui a condição de paragem, senão isto nunca para. Então isto está sempre a desenhar. Quando é que isto para? Isto para quando o número de lados for igual a 0. Então quando chegar a 0 quer dizer que já não falta desenhar nenhum lado, então tem que parar. Então é isso que vamos colocar aqui, essa condição. Se o número de lados for maior que 0, faz este bloco todo. Se for igual ou menor que 0, então não há nada para fazer. Ali temos uma função a chamar-se a si própria.
Vamos chamar a função, ver se isto funciona. Olha, para isso vamos criar a classe Drawings. Depois a classe Drawings cria um objeto deste tipo e chama a função. Portanto, aqui é útil colocar os comentários, principalmente explicar o que é que são os parâmetros. O arroba é para indicar que o que vem a seguir é uma palavra reservada aqui nos comentários. Portanto, aqui assim podemos indicar que é um parâmetro, então podemos ter aqui o return, temos aqui muitas palavras, portanto isto é para dizer que o que vem a seguir é uma palavra reservada. Porquê? Porque depois isto vai criar a documentação com essa informação. Já vou mostrar aqui a documentação. Portanto, o programa que cria a documentação, olha aqui para os comentários, apanha as palavras reservadas e sabe o que põe à frente. Portanto, n sides, number of sides, to draw. Missing to draw. Portanto, número de lados que ainda falta desenhar. Portanto, tem um métrico de desenho um quadrado e temos ali a explicação do que é que são os parâmetros. Agora temos aqui uma com a combo box, aqui deste lado temos aqui uma combo box. Esta combo box troca entre o código fonte e a documentação. Portanto, se eu selecionar a documentação, temos aqui o método drawSquare e temos que o método drawSquare tem esses parâmetros. Portanto, a palavra-chave é para ele fazer esta separação toda. No trabalho que vamos começar, sim. Era para vir com os arrobas dessa documentação, não é só os comentários. Os comentários já com a arrobinha, é bom já começar a colocar as arrobinhas que é para ele tirar isto daqui assim. Sim, é bom colocar as arrobinhas todas. Sim. Ok, é assim. Neste primeiro trabalho, esse a pessoa pode desculpar isso, mas no próximo tem que ter. No próximo tem que ter. Nem sabia que fazia isso. Sim. Portanto, aqui essa arroba é para isso. É para indicar que isto é uma palavra reservada e depois o programa que pega nos comentários, então pega nessa informação toda e processa e cria a documentação bonitinha. Ok, portanto, isto está feito. Close. Eu vou criar aqui uma nova classe. Classe Drawings. Classe Drawings, tipo ACM Graphics Program. Vamos ver esta classe Drawings. ACM Graphics Program. Portanto, isto é semelhante ao que vocês fizeram no trabalho prático. Tem aqui o método run. E agora aqui temos que fazer criar um objeto tipo daquela classe RTurtle.
Portanto, criar um objeto. Agora podemos, por exemplo, alterar a cor. Alterar a cor para a caneta, então vai ficar azul. Colocar a caneta em baixo. Isto, pen down. E agora podemos chamar o método. O comprimento, eu vou criar aqui uma variável, uma constante. Número de lado 4. Está compilado. Se executar isto, vamos ver que neste momento a classe Drawing está a utilizar a classe RTurtle. Se executar, vamos obter o esperado, que é nada. Sim, certo. Não é bem o esperado, faltou aqui só uma instrução. Super.add, temos que adicionar a tartaruga à janela, senão não aparece nada na janela. Add turtle, agora a posição pode ser 400, XY. Portanto, adicionar a tartaruga à janela. Sim. E agora, se tudo der certo, temos um quadrado. E temos um quadrado. Sim, sim. Ora bem, agora no guia prático. No guia prático tem aqui um método para desenhar um polígono. Isso recebe o número de lados e recebe o comprimento de cada lado. Portanto, isto é um método iterativo. A pessoa pode criar um método recursivo para isso também. Tem aqui o método que tem polígonos dentro de polígonos. Aqui, assim, aqui no guia, portanto, aparece aqui o diz, mas isto deve ser super, que é da superclasse. Estes métodos estão na superclasse. Portanto, eu coloquei aqui um risquinho, que depois eu vou alterar aqui isto para ter ali o super. E depois, mais à frente, portanto, isto é para desenhar estas coisas. Mais à frente, depois temos aqui alguns desenhos já mais, um bocadinho mais complicados, mas mais giros. Isto são métodos recursivos. Portanto, isto a pessoa faz as coisas hoje com recursividade. Fazer isto de forma iterativa com ciclos é muito complicado fazer isto. É assim, nós vamos fazer com a tartaruga, agora, sim, mas no segundo trabalho a gente abandona a tartaruga no segundo trabalho e faz-se isto, mas só com linhas, com muitos objetos, que cada linha é um objeto a seguir. Sim, sim, mas assim vamos ficar aí só com objetos. Mas não é difícil, direita, esquerda, direita. Sim. Assim, daqui a pouco eu explico isto. Portanto, para já, podem então agora pegar no guia prático e continuar aqui, a partir aqui do ponto 4. Portanto, podem continuar aqui o ponto 4.